Eu quero convidar vocês para a gente observar uma coisa. O apóstolo João, lá na sua segunda carta, no capítulo... Aliás, não tem capítulo, né? A segunda carta de João. Lá no versículo 9 e o 10. O apóstolo João vai dizer assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aí ele continua falando, orientando. Aí ele vai continuar dizendo: se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, preste atenção no que João está advertindo a igreja, os irmãos. Se alguém vem ter convosco, e não vos traz a doutrina de Cristo, não é da igreja, do pastor, do teólogo, não, a doutrina de Cristo, olha o que João vai dizer: não o recebais, nem tampouco o saudais. Melhor ainda, vamos ler outro texto, onde o apóstolo Paulo vai agora advertir os irmãos com essa advertência muito importante que hoje nós precisamos também receber. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que Paulo vai advertir, e dentro desse contexto, Paulo está dando uma advertência aos irmãos para protegê-los dos ensinos heréticos, para protegê-los das falsas doutrinas, do falso evangelho, para protegê-los dos falsos pregadores, pastores, profetas que se julgavam de Deus. Escuta o que Paulo vai advertir aos irmãos na igreja da Galácia, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer assim, coincidência, né? Os mesmos versículos que eu li lá de João, e agora eu vou ler de Paulo, aqui agora em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer assim: pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no nosso meio, vos pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, não recebam, não aceitem, não dê ouvido, porque se aceitar, der ouvido e receber e seguir na direção, é anátema. Vocês estão em maldição indo a juízo. Anátema quer dizer isso. Rapaz, aí Paulo repete no versículo 8 de novo. Versículo 9. O que eu quero convidar você a entender, chamando sua atenção, levando para você também essa advertência. Você analisou o que Paulo vai advertir os irmãos em Gálatas 1, versículo 8 e 9, e o que João adverte os irmãos também na sua segunda carta, no versículo, porque não tem capítulo, versículo 8 e 9, sobre a palavra, sobre o evangelho, sobre a revelação de Deus, sobre aquilo que Jesus já nos trouxe ao conhecimento. Seja quem for o indivíduo, pastor, pregador, profeta, ancião, bispo, sacerdote, arcanjo, anjo, querubim, serafim, evangelista, é tanto título de homem que diz que é o soberano de Deus, dentro das instituições onde o povo está submisso, numa obediência inquestionável. Não pode questionar, tem que ouvir, receber e dizer amém. Meus amados irmãos, nós temos que ser prudentes a examinar, conhecer e permanecer no Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo por onde são os salvos. E eu acho interessante que Paulo vai dizer que se nós não tivermos no Evangelho que ele pregou, nós não podemos ser salvos. Paulo disse isso aos Coríntios, mas serve para a gente hoje. Na sua primeira carta aos Coríntios 15, versículo 2. O Evangelho de Cristo Jesus é a revelação de Deus para nós. É aquilo que já está revelado, escrito nas Escrituras, que nós temos que pregar para o mundo e doutrinar
os que crerem a andar nesse evangelho. Você já percebeu que a maioria desses pregadores, pastores, profetas, que estão aí instruindo, formando, ensinando multidões dentro das suas igrejas, eles não pregam o que está na palavra. Eles dizem que Deus está usando ele para dar revelação, visão, para entregar o decreto, para ensinar, para falar, para corrigir. Agora eles fazem tudo isso dentro da vontade deles. É tantos profetas e pregadores dizendo que Deus está falando, está revelando, está usando, mas a revelação vem da mente deles, vem do entendimento deles, vem do sermão moral deles, vem do sermão de justiça deles, vem do sermão de santidade, de vida com Deus, que eles creem e pregam desse jeito. Já observou? Pode observar o sermão desses profetas, pregadores que estão nos cultos de igreja. É principiado pela mente, a vaidade, o pensamento deles. Eles usam textos isolados da Bíblia para tentar justificar que o sermão dele está principiado na palavra, mas não está. É um bocado de sermão de correção, de santidade, de justiça. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas fora do Evangelho de Cristo. Não é baseado, principiado na doutrina de Cristo. O que esses muitos pregadores, profetas e homens que dizem que são de Deus, têm ensinado o povo, têm instruído o povo, têm formado o povo dentro dessas igrejas, religiões, não é a doutrina, o Evangelho de Cristo, irmãos. E os irmãos estão sendo levados, estão dizendo amém, glória a Deus, se emociona e manda e diz, fala a Deus, e começa ali a se emocionar e dar glória e aleluia, como se fosse Deus exaltando, instruindo, orientando eles. E não é. É a mentira do diabo sendo pregada pelos homens que dizem que são de Deus. E o povo no anátema, perdido de Deus, destruído sua vida de comunhão com Deus, porque não são prudentes, desprezam o conhecimento, não buscam o conhecimento, não se importam com o conhecimento de Cristo, estão mais preocupados em ser formados nos ensinamentos dos homens dentro da igreja. Não são prudentes para olhar para aquilo que já está revelado, porque olha a tática, a estratégia desses profetas e pregadores que diz que estão cheios de poder de Deus para entregar decreto, mensagem e revelar coisa para o povo. Olha a estratégia deles. Porque Deus me mandou falar o quê? O que Deus nos manda falar para o povo é o que está na palavra. Não, porque Deus me revelou o quê? A revelação de Deus já está na palavra. Porque Deus me deu uma visão aqui nesta noite. Não. Os apóstolos não viviam disso. A gente não vê os apóstolos pregando dentro dessa direção. A gente não vê Pedro, Paulo, João dizendo Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação, Deus me mandou entregar. Não, os apóstolos pregavam a doutrina de Cristo, o que está escrito. Examinem a palavra. Sejam cuidadosos na doutrina de Cristo. Cuidem suas vidas na doutrina. Jesus, o próprio Jesus, que é o princípio, a base da nossa vida com Deus de fé, é Jesus a palavra dele. Jesus não veio com esses argumentos, porque Deus me revelou, porque Deus me manda dizer. Não, Jesus veio revelando o Evangelho, as boas novas, aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que já está revelado para nós. E o povo está atrás de profetas, de pregadores que tragam visões, revelação. O povo não está nem aí para olhar para a palavra, para conhecer aquilo que Deus quer que nós conheçamos, que já está revelado. Aí o povo fica preso dentro dessa mentira, desse misticismo, dessa criação maldita, dizendo que é poder de Deus, aonde os homens se colocam, dizendo que está cheio de unção, se denomina como autoridade de Deus, e começa a criar um movimento de poder espiritual, e fazendo-se cheio da unção para entregar ao povo decreto, para entregar ao povo revelação.
para determinar aquilo que Deus disse a ele que ia determinar para o povo, e tudo mentira, e o povo com isso não recebe a revelação de Deus, aquilo que Deus quer que o homem conheça, que já está na palavra, porque a palavra tem sido tirada de cena. O que o povo está colocando na sua vida como princípio, como guia, como luz, para estar vivendo com Deus, não é a palavra, é os líderes, é os profetas, é os pastores, que dizem que são autoridade de Deus para o povo, que estabelece visão, revelação, que determina para o povo que deve viver ou não, levando o povo a ser reprovado por Deus, viver sacrifício de tolo, andar com a vida separada de Deus por causa do entendimento corrompido da verdade, porque não estão sendo instruídos com a verdade do Evangelho, fazendo o povo adorar a Deus em vão, nesses muitos ajuntamentos, nessas solenidades, nessas congregações, nesses ambientes chamados igreja, onde o povo vive o emocionalismo, com uma vida de adoração a Deus verbal, sem ser no entendimento da palavra, dentro dos preceitos e princípios dos homens, separado do entendimento com Deus, adorando a Deus em vão, uma vida perdida de Deus, recebendo instruções que é mentira, tendo esperança mentirosa, vivendo escravizado na mentira, porque o povo não está recebendo a verdade que Deus já nos revelou. Estão atrás dos pregadores, dos profetas, para ouvir revelação, visão, para ouvir uma palavra de Deus. É isso que o povo faz hoje nos cultos. Eu estou cansado de ouvir religiosos evangélicos dizer: vou para a igreja ouvir a palavra de Deus, vou buscar de Deus algo na igreja, vou receber de Deus, vou buscar uma palavra de Deus. Eu quero ouvir Deus falar comigo sobre um negócio que eu coloquei diante de Deus, para Deus me dar uma resposta, para Deus usar um profeta. Ei, tu está buscando uma direção errada. Abre a Bíblia que tu tem ela aí na tua mão, à tua disposição. Se dedica a buscar o conhecimento daquilo que Deus te orienta, para que tu seja bem-aventurado, para que tu ande no caminho de prosperidade, para que tu ande no caminho livre do perigo, para que tu esteja aprovado por Deus. Anda com a tua vida guiada, não é pelo que os homens estão pregando nas igrejas, os profetas, que diz que Deus está usando para revelar e falar e entregar. Anda guiado pela luz de Deus, que é Jesus. Vai aprender de Cristo, irmão. Vai buscar conhecer o que Cristo ensinou. Vai colocar a tua vida em devoção, praticando, andando sobre a palavra de Cristo. Subjugado por ela, na fidelidade, na direção dela, sob a palavra. Tua vida tem que estar submissa sob a palavra de Cristo. Não é sob a autoridade de líder dentro da igreja, de pastor, de pregador, de homens que diz que Deus está usando. Vai julgar esses homens com a palavra. Não deixa os homens ser o juiz da tua vida com Deus. Julga tudo que eles pregam, se não estiver na palavra, aparta-te deles. É o que Paulo pregou, é o que João pregou, é o que os apóstolos orientam. O apóstolo Pedro vai dizer, na sua segunda carta, capítulo 2, que muitos falsos doutores, falsos profetas, iriam surgir no meio da igreja, como se fossem homens de Deus, enviados, sábios, cheios de visão e revelação, ia ministrar para o povo heresia de perdição, levando o povo a apartar-se da vida com Deus e negando até o Senhor Jesus. Quantos ensinamentos que o povo está vivendo aí que nega Jesus, e o povo não está percebendo isso, que faz o povo errar o alvo da fé, da vida com Deus, da submissão a Deus. Quantos ensinamentos está sendo dado por aí, por esses homens que se julgam cheios de poder, ministros, profetas, pastores, cheios da unção, para levar para o povo visão e revelação dentro dessas igrejas? Quantos estão aí levando o povo ao anátema, ventre de doutrina, o evangelho maldito, heresia de perdição, fazendo o povo apostatar, desviando da fé, seguindo doutrina de demônios? É o que Paulo vai dizer.
Vocês têm que ser prudentes, aguardar a vida de vocês na doutrina de Cristo, é por onde vocês serão salvos. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, 1 carta 4, 16. É o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Observe entre vós os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina de Cristo. Aparta-te dos tais. Se alguém não anda corretamente nem direitamente pela verdade do Evangelho, se alguém não está te conduzindo à instrução, o ensino, a orientação daquilo que o Evangelho mostra, é anátema, é maldito. Saia do meio deles. Não recebam como instruções de Deus para a sua vida, como homens de Deus. O apóstolo João vai dizer, eles não têm a Deus. Não estão sendo instruídos, guiados, influenciados pelo Espírito Santo. Aqueles que prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo, não têm a Deus. Não receba o ensinamento, nem a direção, e nem seja conduzido por esses homens dentro das instruções deles. Eles não têm a Deus. O que está conduzindo ele na influência do ensino é espíritos enganadores para levar vocês a viverem e praticarem doutrina de demônios. Vivendo suas vidas de fé, de regra e prática, por doutrina de demônios. Aparta-te deles, irmãos. O apóstolo Paulo ainda vai dizer que todo aquele que não prega segundo a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é conforme a piedade, é soberbo. Paulo vai dizer, estão apartados da verdade, a mente cauterizada, desviado da verdade. Saiam, afastem-se deles. Paulo vai dizer isso a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Dá uma lidinha lá, meus amados. O próprio Jesus vai dizer, e conhecerei as aves, as árvores, pelos frutos. Acautelai-vos dos falsos profetas. Se essa árvore não é de Deus, você vai conhecer ela pelos frutos. Os frutos dessa árvore, que Jesus fala dentro do contexto dos falsos profetas, é o ensinamento que eles trazem. Se o ensinamento que eles trazem não é a doutrina de Cristo, não são de Deus, são lobos, são mercenários, são ministros de Satanás, trabalhando para o reino das trevas, pregando e propagando a mentira do diabo como verdade de Deus. Vocês precisam ser prudentes para que vocês estejam guardando a palavra do Senhor Jesus e não apostatando, não desviando dela, para que vocês possam estar alicerçados na rocha. A sua vida com Deus está firmada em Deus de pé, se estiver na palavra de Cristo. Mateus 7:23. O povo levado pela emoção que é contagiante dentro das igrejas, por meio desse misticismo, dessa coisa que é hoje atração para o povo ver, a manifestação de poder, de milagre, de profecia, é de visão, é de tanta entrega de Deus, é de tanto decreto de Deus, e o povo perdido da palavra. Porque se você analisar com cuidado, sendo prudente, e observar, estando mais atento a ouvir o que é pregado por esses homens, analise o que eles pregam, o conteúdo da ministração deles, vai de encontro ao Evangelho, não confere com o Evangelho, não está dentro da doutrina de Cristo. É isso que vocês têm que ter cuidado. E não está buscando aí homens, profetas, pregadores para entregar de Deus, para revelar de Deus. O que nós precisamos de Deus conhecer já está revelado. Nós precisamos meditar, examinar, conhecendo e prosseguindo em conhecer, para se manter na vida com Deus. É o que Jesus nos adverte. Observe, meus amados irmãos, a pregação desses homens que diz que é de Deus, que estão na mídia, os famosos, os que não estão famosos, principalmente dentro dessas igrejas de bairro,
Essas igrejas que são colocadas dentro de uma garagem, um grupo vivendo ali e diz que ali é a igreja de Deus, ali tem um no meio que diz que é pastor, só prega heresia. Não tem conhecimento nenhum da palavra, não tem intimidade com a palavra, mas está lá criando um movimento de poder, de revelação, de visão, porque Deus hoje está dando livramento, Deus vai entregar, Deus está decretando, Deus está mandando falar, tudo mentira. Você vai ali, nesses ambientes, não recebe uma instrução do Evangelho, porque ali não tem compromisso com o Evangelho. Não é só essas igrejas com esses grupos que se levantam e criam os ambientes, chamam de igreja e se fazem pastor, que não conhecem nada, não tem intimidade nenhuma com a palavra. São essas igrejas também grandiosas, com esses pastores que estão na mídia, esses ministérios grandes, pastores eloquentes, sábios, inteligentes, mas que pregam contra a verdade do Evangelho, porque eles estão ali com causa de ganho, eles não estão compromissados com o Evangelho, eles querem criar o que agrada ao povo, chamar o povo para buscar bênção, vitória e promessa de Deus na vida deles. São pastores inteligentes, que têm conhecimento da palavra, têm um conhecimento intelectual daquilo que a palavra revela, mas eles não estão preocupados em mostrar para vocês o que a palavra revela. Eles estão preocupados em fazer vocês ver que eles são profetas, que para vocês ouvir revelação de Deus e palavra de Deus não é pela palavra, é por eles. É isso que eles querem de vocês. Aonde vocês ficam presos neles, como se eles fossem o caminho para Deus, o guia para Deus, a luz de Deus para guiar vocês para Deus. E com isso, vocês estão se perdendo de Deus, meus amados. Seja esse líder da igreja católica, evangélica, de Mórmon, Testemunho de Jeová, espírita, budista, não é nenhum desses líderes, não é por nenhum ensinamento desses líderes que você vai conhecer a verdade de Deus, que você vai ter a revelação de Deus, que você vai ser guiado por Deus para ser bem-aventurado. É por Jesus, pela palavra dele, o Evangelho. E esses líderes não estão pregando o Evangelho, estão prevaricando, porque misturam, adicionam, subtraem, tiram o Evangelho, colocam a mentira dele, misturando o Evangelho para deturpar e falsificar, tirando do povo a direção verdadeira do Evangelho, para o homem ter a vida com Deus, para o homem chegar a Deus, para o homem encontrar a bênção de Deus e estar na proteção divina para a eternidade. O povo está sendo desviado daquilo que o Evangelho nos conduz, nos dirige e nos leva a ir para encontrar esse seguro, essa segurança, essa proteção, essa graça de Deus. Esses homens que se julgam profeta, que estão aí na mídia, eles querem fama, eles querem poder, eles querem posição, eles querem ganhos, eles querem mídia, eles querem discípulos, eles querem a multidão enchendo o ministério deles para manter o funcionamento das igrejas deles, para que a renda continue chegando a eles. A renda chegando a eles. Eles não estão preocupados com a tua alma chegando a Cristo. Eles estão preocupados em você estar, eles estão preocupados para que vocês estejam dentro das igrejas deles, para que a renda, o lucro, o dinheiro, a finança, que é o Deus a quem eles servem, é o dinheiro, chegue na conta deles. Então, cuidado, meus amados irmãos. Quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Quer viver uma vida consagrada a Deus? Quer conhecer a revelação de Deus? Tu quer uma direção de Deus para a tua vida e teu viver? Vai aprender com Cristo, de Cristo, na palavra de Cristo. Pega a tua Bíblia, se dedica a ler, se dedica a orar meia hora, pedir a Deus que abra o teu entendimento. Esquece casa, comida, dinheiro, esquece de pedir isso, porque isso Deus já está te dando. O que tu precisa é sabedoria, entendimento, conhecimento de Deus. E isso tu tem que buscar. Quem busca, recebe. Não é buscar casa, carro, vitória em campanha de marcha, campanha de prosperidade. É buscar o conhecimento de Deus para receber a direção de Deus. Consagra a tua vida, não é dentro de culto de igreja. Consagra a tua vida na palavra.
tirando momentos do teu viver para conhecer, para entender, para buscar, para examinar, para que a tua vida esteja consagrada, santificada a Deus, vivendo pela palavra, não por obra e tarefa, sacrifício, penitência, flagelo de igreja, irmão. É isso que o povo tem vivido, totalmente contrário ao que o Evangelho ensina. Fortalece tua vida no Senhor, firma tua vida no Senhor, mantém tua vida santa no Senhor, mantém teu viver consagrado e devoto ao Senhor pela palavra, no conhecimento dela, andando, praticando ela no teu viver, na tua vida com todos aqueles que estão ao teu redor, onde tu estiver. Não é pelo sistema religioso, centralizando tua vida e teu viver consagrado a Deus, dentro de um sistema, nas obrigações, nas ordenanças, nas metas, nas regras, nos princípios do legalismo religioso, sendo negócio dos homens mentirosos, que se colocam, se denominam como homens de Deus, ministros de Deus, autoridade espiritual de Deus para a tua vida. A única autoridade espiritual de Deus para a nossa vida é Jesus, a palavra dele. Não é nenhum líder religioso. Esses homens que não têm compromisso com o Evangelho estão pregando um bocado de heresia, de coisas anátemas, de Evangelho maldito, levando o povo a se perder de Deus, do conhecimento, do entendimento. Dizem que são homens de Deus, na verdade, são ministros de Satanás, transfigurados como ministros de Cristo. Estão a trabalho do reino das trevas, não do reino da luz. Porque aquele que está a trabalho do reino da luz tem compromisso de pregar o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, só o Evangelho. O Evangelho não deve ser adicionado nenhuma regra de igreja. O Evangelho não deve ser adicionado nenhuma doutrina de igreja. O Evangelho não deve ser adicionado nenhum princípio de igreja. Tudo isso já está no Evangelho. O princípio, a regra, a doutrina é o próprio Evangelho. Mas o que é que o povo hoje vive dentro das igrejas evangélicas? Vivem tanta heresia, tanto movimento de doutrina, menos o Evangelho. Porque as maiorias dessas igrejas evangélicas estão pregando um outro Evangelho, que não é o de Cristo. Estão levando para o povo doutrina de demônios, ventos de doutrina, movimentos místicos e feitiçaria, com o nome de Evangelho, com o nome de poder de Deus, com o nome de ação, manifestação do Espírito Santo, levando o povo a cair, gritar, correr, pular, marchar. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Você não vai encontrar isso vivida na igreja apostólica, ensinada pelos apóstolos. Você não vai encontrar nada disso, porque isso não é o Evangelho. Então que Deus abençoe você, nesse momento que você está ouvindo essa instrução, esse esclarecimento, que tua mente, teu entendimento seja liberto pela iluminação da verdade do Evangelho que você ouviu agora, onde eu estou aqui em defesa da fé, pregando a verdade, condenando e reprovando toda a mentira que é pregada no sistema religioso pelos líderes do sistema, que se colocam como homem de Deus, que são ministros de Satanás, que não se mantém fiel a Cristo, pregando o Evangelho de Cristo. Cuidado. Amém? Então Deus abençoe. Evangelista Wellington Ramos, cumprindo mais um momento de esclarecimento com a sua obrigação no reino de Deus. Levar o esclarecimento da verdade que liberta, o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê.